Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, para durante 30 minutos buscar uma reflexão acerca de assuntos de relevância para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela 36ª vez, se debruça sobre o argumento do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos, as derradeiras realidades que sucederão à nossa breve aventura aqui na Terra, são 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas, ao tema do inferno 28 programas e com esse ao paraíso 36 programas. Hoje começa um adendo de extrema importância para o último, novíssimo, o paraíso, o purgatório, que é dogma de fé, que para nós católicos é uma verdade divinamente inspirada, solenemente definida pela Igreja, para ser crida por fé divina e católica. Eu penso que o primeiro passo que nós devemos dar no estudo sobre o purgatório é a reflexão bíblica. O dado bíblico, porque a Escritura é a primeira fonte da nossa fé. As 3 fontes da fé, recordemos, a Escritura, a tradição e o magistério. A Escritura, ela no tempo não é a primeira, porque foi a tradição oral a primeira que veio à existência, a primeira que se revelou por ocasião da pregação da igreja após o evento de Pentecostes. Primeiro a igreja prega, depois ela escreve aquilo que prega. Já vimos isso em programas passados. A Bíblia não é o primeiro elemento que traduz a palavra de Deus em favor dos homens após Pentecostes. Primeiro a igreja prega. Muito tempo depois é que ela começa a escrever aquilo que ela prega. Portanto, estritamente falando, no tempo temos a tradição oral, depois a tradição escrita. A Bíblia vem à existência na igreja num segundo momento, para colocar num papel para permanecer para sempre aquilo que a igreja já vinha pregando. E o longo processo de formação do cânon bíblico do Novo Testamento não desconsidera, antes supõe que num primeiro momento não havia preocupação para a igreja de escrever nada. Jesus só manda a igreja escrever alguma coisa no último livro da Bíblia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, ao anjo da igreja de Sardes escreve, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, capítulos 2 e 3 do Apocalipse de São João. Em todo caso, a Bíblia é como segunda manifestação da palavra de Deus na história da igreja, é fonte da fé. E o dado bíblico é extremamente importante na investigação sobre essa realidade chamada de purgatório, que não é negada por todo o judaísmo, mas apenas por uma parte dele. Aliás, o primeiro texto que nós já vamos ler e comentar é um texto tirado do Antigo Testamento. A fé na ressurreição da carne e, como consequência disso, a oração pelos mortos. E é exatamente essa a questão central. Rezar por quem já morreu. Esse é o contexto do segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, o episódio da oração que Judas Macabeu faz com os soldados, terminada uma batalha sangrenta contra o general Gorgias, chefe militar Idumeu, quando alguns judeus se encontram mortos e eles vão
investigar, embaixo da roupa deles, existem amuletos que eles carregavam consigo, sinal da superstição, o pecado da idolatria que eles cometeram. Não obstante, eles se põem em oração para rezar pelo descanso eterno daqueles que morreram piedosamente. Mas a própria questão da ressurreição precisa ser inserida também aqui nesse estudo, porque não há sentido algum, e vamos ver no texto, se rezar pelos falecidos, se não se acredita na ressurreição da carne. Negando-se a ressurreição da carne, nega-se a vida eterna, nega-se a oração pelos mortos. Mas nós já vimos quando estudamos o argumento da ressurreição, da vida eterna, creio na vida eterna, quando tratamos da morte, do inferno, do juízo e também do paraíso, que essas realidades do além-morte não estão claras nos primeiros livros da Bíblia. A fé de Israel amadurece. Os livros mais antigos do Antigo Testamento, os livros mais remotos do Antigo Testamento, não fazem alusão a uma vida eterna, a uma vida consciente após a morte. Depois de um certo tempo, e reparem que nós estamos aqui, vamos considerar a história de Israel a partir de Abraão, 1800 mais ou menos antes de Cristo. Foram 1800 anos de uma evolução a respeito de vários aspectos da fé judaica. Era uma fé primitiva, uma fé cujos conceitos, cuja concepção, cujas crenças, cujas verdades ainda não existiam, não eram postas para serem cridas, porque tratava-se de um povo rude, escolhido por Deus, que tinha, enquanto povo rude, uma mentalidade em muito parecida com a mentalidade do seu tempo, exceção feita à fé no único Deus que é Javé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas noções mais elaboradas a respeito de vida eterna, de recompensa após a morte, de recompensa para os bons, de punição para os maus, etc., isso nos livros mais antigos do Velho Testamento não abordavam essas questões. O tempo passa, a reflexão de Israel também amadurece, e em amadurecendo, isso vai sendo traduzido nos livros posteriores. Assim, por exemplo, o livro de Daniel, que fala no seu capítulo 12 explicitamente da ressurreição da carne. Essa realidade que aparece em Daniel não existe nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e compreende-se por quê. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, são os livros mais antigos da história de Israel, escritos numa época bem remota. Daniel é um livro mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Entre esses livros antigos, os primeiros a serem escritos, certamente dizem os exegetas, a teoria das fontes, a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte deuteronomista, a fonte sacerdotal, mas numa época muito remota, provavelmente 1000 anos antes de Cristo, na época de Davi, Daniel já é bem perto de nosso Senhor Jesus Cristo. Entre essas duas épocas temos uma história. Assim como verdades que se encontram, que são professadas, que encontram-se atestadas, explícitas, nos livros mais recentes do Antigo Testamento, e não existem não há vestígios dos livros mais antigos, da mesma forma, a fé na existência de uma purificação das almas após a morte. Aquilo que nós cristãos chamamos de purificação final ou purgatório.
determinados dogmas da igreja, até professados pelos protestantes, pelos ortodoxos, por todos os cristãos, como a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é uma verdade de fé para nós cristãos. Todavia, não há nenhum versículo do Antigo Testamento que ateste claramente, explicitamente, que em Deus existe uma diversidade de pessoas. O que não significa dizer que porque no Antigo Testamento não há sinais explícitos eu disse, não disse indícios, mas explícitos, provas contundentes da Santíssima Trindade, que a Santíssima Trindade não é a verdade de fé. O Antigo Testamento é um argumento, é um fundamento, mas não é o único para a fé na Trindade. A Trindade, portanto, é um dogma tardio, o que não tem nada a ver com dogma inventado. É uma verdade que foi dada a conhecer explicitamente pelo Filho de Deus. É Cristo Jesus quem diz que Ele e o Pai são um, isto é, da mesma natureza, da mesma essência, da mesma substância, e que em Deus, além dele e do Pai, existe uma terceira pessoa, a do Espírito Santo. E isso nem no Antigo Testamento se encontra comprovadamente, explicitamente, contundentemente, com muita evidência. No Antigo Testamento, não. Esse primeiro bloco foi exatamente para nós situarmos a questão do dogma do purgatório. No segundo bloco, nós já vamos analisar o primeiro texto bíblico que fundamenta essa realidade de fé, a realidade de uma existência consciente após a morte de almas que morreram na graça de Deus, isto é, morreram piedosamente, mas que necessitam das orações dos que ainda peregrinam aqui. Orar pelos falecidos. Pedir a Deus que tenha compaixão de suas almas. Ora-se não por quem está no inferno, porque quem está no inferno de lá não sai, não há oração que consiga tirá-lo de lá. E quem está no céu não precisa da oração de ninguém, porque já está eleito. Orar pelos falecidos. É essa a realidade que vamos analisar nos próximos 10 ou 15 programas. Não saia daí. Depois do nosso breve intervalo, retomaremos já com o estudo de um importante texto extraído do Antigo Testamento, precisamente o segundo livro dos Macabeus. Até lá. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 36ª vez debruçado sobre o argumento do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos, as derradeiras realidades que sucederão à nossa breve existência aqui na Terra, são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos já 29 programas, ao tema do juízo 65, ao tema do inferno 28 e ao tema do paraíso com esse 36. Vamos agora expor o primeiro fundamento bíblico para a realidade chamada purificação final ou purgatório. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos de 39 a 46. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão,
ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. O contexto desse episódio doloroso, de constatação de que numa batalha vários soldados judeus morreram, é uma batalha que acabara de acontecer entre as tropas do general Górgias, general do exército idumeu. A Idumeia era uma nação inimiga de Israel e o seu território era mais ou menos onde hoje é a Jordânia, um país que faz confins, faz divisa com o leste de Israel. Então, os judeus venceram essa batalha. Só que alguns judeus morreram. E é então que os soldados vão sepultar os seus mortos, uma prática antiquíssima terminada a batalha. Não importa se uma parte venceu ou perdeu, mas a prática de sepultar os mortos. Quando eles chegam perto dos mortos, dos seus mortos, eles percebem amuletos que estão por dentro da roupa dos judeus. Amuletos dos ídolos de Jâmnia. Jâmnia é uma cidade hoje de Israel, e esses ídolos eram fabricados lá. Os ídolos eram proibidos de serem confeccionados, e quem os utilizava cometia o pecado de idolatria. Judas então descobre que em todos os mortos existem eles estavam com esses ídolos, com esses amuletos. E aí fica claro, eles bendizem a Deus que a revelou para os que estavam vivos. Olha, essa foi a causa da morte deles. Morreram porque desobedeceram a Deus, o que eles fizeram era proibido. Todavia, eles se colocaram em oração naquela hora, puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo dos pecados. Morreram piedosamente, mas precisavam da oração dos que ficaram. Por que morreram piedosamente? Porque morreram defendendo a fé de Israel. Porque morreram defendendo a sua pátria, o seu povo, dos invasores que queriam levar Israel a apostatar, a negar a sua fé. Portanto, deram a vida por Javé. Foram guerreiros bravos, corajosos, derramaram seu sangue para proteger a sua pátria da invasão, do ataque e também da tentativa de banir, de poluir, de conspurcar a fé pura, genuína de Israel. Vejam, naquela hora eles se põem em oração. Senhor, tenha compaixão, perdoe os pecados deles. E aqui está o que o texto sagrado diz: bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente. Morreram, mas precisaram de oração. Nossa fé, já estudamos, por favor. O inferno, quem está no inferno, de lá não sai. A perpetuidade do inferno, a duração indefinida, jamais acabará, jamais cessará. Quem está nesse lugar sombrio, de lá jamais sairá. Vimos também, quando tratamos da morte, que a morte estabiliza a condição da alma de uma pessoa.
Ou seja, quem morre na graça de Deus, jamais na outra vida cometerá um pecado mortal. Da mesma forma que quem morre em pecado mortal jamais se arrependerá na outra vida. E isso é traduzido na parábola de Lázaro e do rico com uma expressão: entre nós e vocês existe um abismo, de sorte que quem está aqui não pode passar para lá. E quem está aí não pode passar para cá. É o próprio Abraão, atenção, parábola narrada pelo próprio Jesus. Abismo. Ora, não se reza por quem está no inferno, porque em virtude da estabilização da condição da alma na hora da morte, é perda de tempo rezar por quem está no inferno. Como também é perda de tempo rezar por quem está no céu, que não precisa mais das nossas orações, somos nós que precisamos das orações dos que já estão no céu. Resta, portanto, uma condição, ainda que breve, que temporária, das almas dos que morrem piedosamente. Atenção, eu vou repetir bem devagar o versículo 42, que vai aparecer aí na sua tela agora. E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. Atenção. Rezaram ali, na hora. Não satisfeito com isso, Judas Macabeu decide fazer uma coleta. Ele reúne dinheiro e uma quantia considerável e manda para Jerusalém, para o templo, porque é preciso entregar essa importância aos sacerdotes para eles realizarem um sacrifício em favor dos mortos. Atenção, organizou uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Aqui nós temos esses judeus que acabaram descobrindo essa imperfeição, esse pecado leve que eles cometeram. Eles aplicam o sacrifício, isto é, participam ativamente do sacrifício que vai ser celebrado com essa contribuição financeira. Vamos entregar ao templo, para que lá no templo, o único lugar onde se pode realizar o sacrifício, porque o templo de Salomão, no tempo de Judas Macabeu, não era mais o templo construído no tempo de Salomão, mas o templo reformado uma ou duas vezes, me parece 2 vezes, depois de Esdras e Neemias, porque com o exílio para a Babilônia o templo ficou jogado, depois com Nabucodonosor o templo foi incendiado, etc. A reconstrução do templo vai acontecer a partir do ano 530, mais ou menos depois que o povo volta do cativeiro de Babilônia. Então, o templo, sim, pode ser chamado de Salomão, mas não mais com a pompa, com as dimensões, com a suntuosidade do templo de Salomão, do templo de Salomão. Mas é lá, em Jerusalém, o único local onde se realiza o sacrifício pelos pecados. O que chama a atenção aqui no versículo 43 é belo e santo modo de agir decorrente da sua crença na ressurreição. Belo e santo modo de agir. Belo rezar pelos mortos. E depois, santo modo de agir, rezar pelos mortos. Pronto, aqui nós já temos evidenciada, comprovada, a prática de se rezar pelos falecidos. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. As duas convicções, portanto, caminham juntas. Cremos na ressurreição da carne, verdade que não existia no tempo em que foram escritos os primeiros 5 livros da Bíblia, e também muitos séculos posteriores. Essa convicção, ela é tardia, é uma convicção recente, é uma convicção própria do tempo, dos tempos mais próximos de Jesus, tempo em que foram escritos os livros mais recentes do Antigo Testamento. Mas essa oração não é para quem morre em pecado grave.
Porque o versículo 45 diz: belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente. Morrem piedosamente. Pronto, está terminando o nosso encontro. O primeiro texto já foi exposto, segundo o livro dos Macabeus. No próximo encontro vamos ver fundamentos do Novo Testamento. Nas palavras de Jesus, nós encontramos, por acaso, fundamentos para o purgatório? A resposta é sim, mas isso é assunto para o domingo que vem. Obrigado pela sua audiência. Convido você a estar conosco no próximo domingo para avançar nesta reflexão, nesse estudo, nessa catequese sobre a purificação final ou purgatório. Uma bela semana, uma semana abençoada. Até o próximo domingo, se Deus quiser.